Boa tarde, gente. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Bom dia, gente. Boa tarde ou boa noite. Enfim, a hora que você estiver assistindo. Esta aqui também é a TV 247. Este é o curso do presidente Lula. É o curso que o presidente Lula pediu para a gente fazer. Curso sobre a história do povo brasileiro, né, sobre as suas aventuras e desventuras, as jornadas de luta do povo brasileiro. A história que não está no retrato, como a Mangueira cantou, e é um pouco a marca que inaugura, a marca deste curso. Nosso professor, Pedro Lima Vasconcelos, toda segunda-feira com a gente aqui. Pedro, você está bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, comunidade. Tudo bem com vocês? Tudo muito bem. Deixa eu ver aqui quem da comunidade, como nós estamos fazendo a transmissão nesse momento, na segunda-feira, 13 de maio, ao vivo, aqui pela TV, pelo canal Paz e Bem, então queria saudar quem está nos acompanhando aqui. Várias pessoas já entraram, a amiga Jaissa, Eliana Martim, Ana Margarida Pereira Pinto, o pessoal do Happy Flopple, Francisco Trindade, de Valença, no Rio de Janeiro, Fátima Tramontim, Fátima, dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Catarina Chaves, PNL Coaching e Hipnose, de Barra Mansa. Albenir Alexandre, Sônia Morão, grande amiga. Quem mais? O reverendo Eduardo Henrique, como sempre, né, nosso protagonista fundamental aqui do canal Paz e Bem. Tarcísio Cordeiro, Elvira Gonçalves, já falei dela. Marisa Andrade, muita gente chegando. Aristides, boa tarde, cheguei junto hoje. Chegou mesmo, Aristides, está sempre com a gente. Hoje chegou aqui na estreia do programa ao vivo. Rosilene Chá, Regina Parenza, Zenaide Maria Bertoldi, Silvana Gorian, Janise Santos, é historiadora em João Pessoa. Essa formação que faço nessa comunidade é um tesouro cultural. Legal, Janise, a gente fica bem alegre e orgulhoso dessa sua declaração. Deise Ribeiro, lá de Belém do Pará, o Sérgio Neres, o Carlos Dias, de Brasília, dizendo que não perde os encontros, Ivone Neres, Edna Maria Nascimento e Silva, também de João Pessoa, mais gente de João Pessoa. Mani Conceição, Doraci Barbieri, quem mais? O Confessor, que nome? O Confessor, é um nome. E a imagem do Confessor é Freud, se eu não estou enganado. Acho que acho que é alguém parecido com o Freud, mas não é o Freud, não. É um bálsamo na loucura desses dias. Boa tarde desde Natal. Sandra Sartori, Paulmildo Menezes. Nossa, muita gente chegando. Vamos começar aqui a aula. Gente, toda a classe seja muito bem-vinda. Nós fazemos este encontro com o tema As Faces de Vieira. As Faces de Padre Antônio Vieira é integrante da nossa programação. Mas a gente, primeiro, quero fazer um aviso. Nós não esquecemos que hoje a transmissão ao vivo... Opa, sumi do ar aqui. Um minutinho só, gente. Tá a minha voz, mas por algum motivo eu desapareci da transmissão. Deixa eu ver aqui, um minutinho só, eu vou resolver. Tem acontecido isso com a minha câmera. Tão boa a câmera. Vamos ver aqui. Estou desaparecido do programa. Eu vou tirar essa câmera. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui, gente. Um segundo só, mil desculpas. Mil desculpas. Deixa eu ver se é um problema de... Voltei. Voltei, Pedro? Estou aqui? Voltou. Não precisei apertar os cintos porque o piloto teria sumido. No máximo o monitor. Então, hoje é 13 de maio. Hoje é o 13 de maio, é uma data importante, é a data em que muita gente por aí celebra o que seria a libertação, o fim da escravidão no Brasil por concessão da princesa Isabel. Os bolsonaros todos aí estão fazendo grandes celebrações hoje aí com os monarquistas aqui no Brasil. Um negócio incrível. Mas não é o tema da aula de hoje, mas vai aparecer, porque o padre Antônio Vieira tem relação íntima com a escravidão. Então, o professor Pedro já me disse que, durante a aula, esse tema da escravidão, da princesa Isabel, ele vai falar sobre isso. O que eu queria, para começar rapidamente nossa aula, é o seguinte. Nós estamos fazendo essa aula e a história só tem sentido se ela nos vincula, né? Se ela vincula o
passado, ao presente e ao futuro do país, estamos esta semana, e acho que essa é uma questão muito relevante também para o nosso patrono, o presidente Lula, numa semana muito especial aqui. Na quarta-feira é o Dia Nacional de Luta pela Educação. As universidades, as escolas do Brasil inteiro vão parar, vão se levantar, estudantes, professores e servidores vão sair às ruas no Brasil inteiro para defender a educação brasileira dos ataques do governo Bolsonaro. Então, queria que o Pedro é professor, né, professor da Universidade Federal de Alagoas, queria que ele falasse algumas palavras para nós sobre o significado dessa manifestação e desse momento que a educação vive, educação que foi um coração dos governos Lula e agora é amaldiçoada no governo Bolsonaro. Realmente, Mauro, a gente não pode deixar as coisas passarem em branco e a gente precisa fazer o apelo à memória, né? Diante dessa avalanche obscurantista, autoritária, debochada, né, em relação a isso que deveria ser efetivamente, né, a joia de qualquer projeto de país e de governo, né, que é a educação de sua gente em todos os níveis. Para não me alongar muito, eu queria apenas dizer que eu sou professor na Universidade Federal de Alagoas, graças a um projeto gigantesco de ampliação das possibilidades de acesso ao ensino universitário público, que foi desenvolvido, né, ao longo dos governos Lula, principalmente no tempo em que o ministro da Educação foi um tal de Fernando Haddad, que as pessoas já devem ter ouvido falar, né? E, repito, vou resumir aqui. Há 15 anos atrás, um pouco menos, a Universidade Federal de Alagoas ela se resumia ao campus da universidade que está na capital. Hoje, nós temos unidades físicas da universidade em Arapiraca, Penedo, Viçosa, Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, e eu não sei se eu esqueci alguma cidade, não sei se eu falei Viçosa. Ou seja, num estado pequeno do ponto de vista geográfico, como Alagoas, você pode dizer, sem risco, sem medo de estar exagerando, que a universidade se espalhou por todos os cantos do estado. Em estados mais extensos, mais populosos, do ponto de vista, então, tanto, quer dizer, extenso do ponto de vista da geografia e populosos, né, você teve a criação de novas universidades. Foi um desenvolvimento absolutamente gigantesco, foi um projeto cheio de entraves, problemas, como tudo que é humano. Mas havia uma convicção de que, né, o ensino universitário era uma porta importante, era uma janela importante, né, para a formação da nossa juventude e para a criação de um país, né, que fosse, a partir da formação, né, criando possibilidades para a superação de tantas mazelas, tantas desigualdades, tantas injustiças, levar a universidade para aquilo que aqui em Alagoas a gente chamou de a interiorização da universidade. Fazê-la presente, mais próxima da gente. Eu tive alunos na unidade de Palmeira dos Índios, que é onde eu sou lotado, terra de Graciliano Ramos, e eu me admiro ao ouvir os relatos dos estudantes falando do que significa para eles, para elas, a universidade próxima. E mais ainda, essa proximidade é a proximidade que faz, Mauro, com que alguém se levante 4 horas da madrugada para andar não sei quantos quilômetros para chegar num determinado lugar onde passa uma van que vai deixar essa pessoa no lugar onde passa o ônibus que vai levar a pessoa para a universidade. Então, não é proximidade assim, 200, 300 metros, não. A pessoa tem que ralar para poder chegar lá, né? E essas pessoas ralam. Elas sabem que estão diante de uma oportunidade única, né, nas suas vidas.
praticamente nenhum dos meus alunos e alunas de Palmeira dos Índios teve seus pais, ou pai ou mãe, que tenha feito universidade. Praticamente ninguém. Né? Bem, esse projeto está profundamente ameaçado, radicalmente ameaçado, maldosamente ameaçado, não é? Por tudo que a gente tem ouvido, tem acompanhado, né, nas últimas semanas. A universidade como lugar de balbúrdia, de doutrinação, enfim, de manipulação das cabeças, das consciências da juventude. Um absurdo completo, né? E uma política de devastação, assim, política de terra arrasada, né? Que é o que a gente sente que vem por aí, né? Então, nada mais oportuno do que, né, esse levante, nada mais oportuno do que essa manifestação, que eu espero seja muito contundente, seja muito eloquente, né, porque o que está em jogo não é pouca coisa, não. É uma parte fundamental de um projeto de um país emancipado, de uma gente com autonomia para pensar o seu futuro, com oportunidades para fazer a sua história e a história do país. Então, é muita coisa que está em risco. Desculpa. O tempo dos governos do PT esteve muito assentado num tripé. Educação, acesso ao povo, paz. Esse governo agora está sentado num tripé, num trido que é o exato oposto. Ignorância, bloqueio ao povo, violência. Não é à toa que essa ofensiva contra a educação ganha maior virulência no momento em que eles liberam a posse de armas, porque é isso mesmo, né? É ignorância e violência, ignorância e morte, educação e vida. Educação As coisas andam juntas, associadas, né? Muito. Obviamente. Então é isso, gente. Se você está assistindo esta aula do curso Retalhos da Nossa História, aula de número 7. Já vou checar, mas acho que é isso mesmo. Aula de número 7. Acho que é 8. 8, vou ver. Enquanto você fala aí, vai começando a introdução da aula, já vou checar. Enquanto você assiste esta aula, se você está assistindo este encontro sobre as faces do Padre Antônio Vieira, antes de quarta-feira, 15 de maio, é disso que nós estamos falando. É da manifestação que acontecerá dia 15. Se você está assistindo depois do dia 15, quarta-feira, 15 de maio, é disso que nós falamos, disso que você presenciou, que o Brasil assistiu, que nós falamos aqui nessa introdução. E agora vamos, então, mergulhar nesse universo das faces de Antônio Vieira. Quando você diz faces de Antônio Vieira, você já acha que já está indicando para nós que não tem julgamento fácil, nem diagnóstico raso sobre esse personagem tão fundamental na história do país, né? Na formação do Brasil. Exatamente. O Padre Antônio Vieira é uma figura absolutamente complexa, grandiosa, genial, e que merece, então, vamos dizer assim, uma reverência, né, um respeito, um cuidado todo particular quando a gente se aproxima da sua trajetória, e do que ele tratou de fazer, do que ele sonhou para o Império Português, a sua atuação como missionário aqui no Brasil, um Brasil que ele amou muito. Bem, Antônio Vieira nos desafia também pelas suas contradições. Vamos procurar salientá-las ao longo aqui da nossa conversa, nossa reflexão do dia de hoje, mas o que afinal emerge é uma figura absolutamente grandiosa. Intérprete do seu tempo, afinal de contas, ele praticamente percorre todo o século XVII, porque ele nasce em 1608 e ele morre em 1697, com quase 90 anos, portanto. E ele acompanhou muito de perto, e não só como espectador, mas como um sujeito atuante, como alguém envolvido nas questões ali importantes, as situações que nós viemos tratando nos encontros passados. Por exemplo,
ele era morador em Salvador quando, pela primeira vez, os holandeses decidiram ou tentaram instalar-se aqui no Brasil, justamente ocupando a cidade de Salvador. Vieira era noviço jesuíta em Salvador quando essa invasão aconteceu. Ele foi testemunha ocular. Ele ainda era jovem, portanto, não era um participante assim tão envolvido, né, nas questões que estavam ali em jogo. Mas... Por isso que Vieira já apareceu na aula passada, né? Bom, por sinal, o professor está certo. Hoje é a aula 8, não é a 7. A aula 7 foi a aula sobre o Brasil holandês. E Vieira já apareceu lá, né? Tá chegando agora numa aula exclusiva dele, mas ele já deu o ar da sua graça lá, né? Não, ele apareceu lá, mas você vai se lembrar que ele também apareceu na aula anterior, que foi a nossa segunda aula sobre Palmares. Ele, já agora no fim da vida, ele formula um veredito sobre o modo como se deveria ou não se deveria atuar em relação, né, à República de Palmares. Então, eu dizia, ele foi testemunha da primeira ocupação holandesa do país, ele foi envolvido com a questão da escravidão ao longo da sua trajetória, mas em particular em relação ao tema Palmares. Né? Mas o Vieira, além disso, ele foi um homem de dois mundos. Não só porque nasceu em Lisboa, mas boa parte da vida dele ele viveu na Europa. Ele viveu como consultor, nós chamaríamos hoje de reis, de rainhas, e não só de Portugal. Ele mantinha correspondência com soberanos, com figuras importantes de várias partes da Europa, Inglaterra, Holanda, França, Itália. Vieira foi preso e foi jogado nos calabouços da Inquisição portuguesa. Então, é alguém que tem traços muito interessantes, muito desafiadores, e buscar uma síntese sobre essa personagem não é tarefa fácil. E, na verdade, acontece muito que se tome uma faceta de Vieira e, a partir daí, se faça um julgamento mais geral, e esse julgamento acabe, no fim das contas, revelando-se insuficiente. Por quê? Porque ele desafia. Vieira desafia o nosso entendimento. E no temos aqui, que é bastante restrito, a tentativa, então, se coloca de maneira bastante desafiadora, né? Que é chamar a atenção, por isso a proposta de nomear essa aula de As Faces, né? No plural, justamente para que a gente vá pensando, né? Então, nosso encontro hoje é mais uma provocação para que se mergulhe, inclusive com a literatura que eu vou passar, que estará disponível aí, né? Que a gente mergulhe na trajetória de Vieira. Pensar Vieira é pensar o Brasil do século XVII, mas é pensar também essa relação, né, entre Brasil e Portugal, né, e que se dava nesse tempo, né, uma relação extremamente complexa e desafiadora, como eu vinha dizendo. Vieira, Mauro, foi alguém que viajou entre Europa e Brasil 5 vezes na vida. Pense que isso não é pouca coisa, se nós nos colocamos no século XVII. Ele atravessou o Atlântico 5 vezes. Ele nasceu em Lisboa, 1608, como eu dizia. Quando ele tinha 6, 7 anos, a família dele veio para o Brasil, veio para Salvador. E aqui no Brasil ele ficou, então, desde 1615, mais ou menos, até 1640. E aí ele volta a Lisboa. 1640 é um momento importante na história que nos interessa aqui. Por quê? Porque neste ano acontece a restauração do trono português. Quem acompanhou os nossos encontros
anteriores, vai recordar-se que, nós já falamos disso, desde 1580, o trono português é controlado pelo soberano espanhol. Então, Filipe II, Filipe III e o Filipe IV, eles se sucedem no trono espanhol, controlando o trono português. Por quê? Porque o trono português tinha ficado sem descendentes. E por que o trono português ficou sem descendentes? Preciso fazer esse recuo, ele é importante. Porque em 1578, o então jovem rei português, Dom Sebastião, ele se envolveu numa batalha no norte da África, no atual Marrocos, contra os mouros. Não vou entrar em maiores detalhes aqui, mas essa batalha, no sentido de mandar os mouros para bem longe da Península Ibérica, ou seja, um rescaldo da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que já vinha desde o século anterior. Pois bem, nesta batalha, a famosa Batalha de Alcácer Quibir, Dom Sebastião desaparece em meio aos combates. E ele era jovem, não tinha descendente, não tinha filhos, e o trono de Portugal se vê sem um sucessor. O que acontece? No desespero ali para se garantir que o trono português não chegasse ao fim por falta de descendente, nomeiam um tio de Dom Sebastião como rei de Portugal. Mas o problema é que este tio já era idoso. Detalhe, ele era um cardeal da Igreja Católica. Portanto, não tinha filhos. Então, se tinha certeza de que o problema só estava sendo jogado para mais adiante. Houve uma tentativa desesperada, inclusive, Mauro, de se conseguir do Papa a autorização para que o cardeal se casasse, pudesse ter um filho, assim, na última hora. Mas antes que a autorização do Vaticano viesse, ele morreu também. Então, em 1580, morre o cardeal, tio de Dom Sebastião, e o trono fica vago. Então, acontece a tomada do trono português pelo parente mais próximo, que era justamente o rei da Espanha. Bem, isso mexe com os brios, né, portugueses, uma longa história, também é muito curiosa, tem lances muito curiosos, mas, de um lado, você tem o ressentimento, a dor pela perda da autonomia, e, de outro lado, ou junto com isso, se desenvolve uma expectativa pela volta de Dom Sebastião. Note que eu dizia que eu não disse que Dom Sebastião morreu, eu disse que Dom Sebastião desapareceu. Porque essa história que começou a ser contada, que Dom Sebastião não tinha morrido, ele tinha sumido, ele estava encoberto. E este encoberto logo voltaria. Então, começa-se a alimentar uma expectativa que será conhecida aqui na história do Brasil, tanto quanto na história portuguesa, pela volta de Dom Sebastião, o chamado sebastianismo. Quando Vieira está se formando, né, ele vai se tornar padre jesuíta, essa expectativa pela volta de Dom Sebastião, pelo reaparecimento de Dom Sebastião, estava muito acesa. De sorte que um dos primeiros sermões, e Vieira é famosíssimo pelos sermões que ele, no fim da vida, editou, né? Um dos primeiros sermões dele foi em 1634, no dia de São Sebastião, no dia 20 de janeiro, em que ele fala dessa esperança de um retorno de Dom Sebastião. Então, Vieira entra, né, já muito jovem, nesse horizonte das expectativas utópico-políticas relativas à restauração do trono português. Pois bem, em 1640,
quando um príncipe português finalmente reassume o trono, ou assume o trono e renova a independência do trono português, o Padre Vieira é um dos enviados aqui do Brasil para fazer toda a corte, né, para ajudar na consolidação deste movimento, que obviamente foi cheio de tensões, de conflitos, de discussões com a coroa espanhola, etc. E aí, o que acontece é que, entre os que estão envolvidos na restauração do trono português, estabelece-se uma divisão. Porque alguns acham que o Dom Sebastião vai voltar em pessoa. Enquanto outros, e essa é a posição do Vieira, é de que Dom João é a retomada, ou é o reaparecimento do encoberto. Ou seja, Dom Sebastião não reaparece em carne e osso próprios. Ele reaparece numa outra figura, que é a figura de Dom João IV. Então, você vai ter uma divisão na política portuguesa desse momento, entre os sebastianistas e os joanistas. E o Padre Vieira exatamente se envolve com o grupo joanista. E nessa condição, ele se torna como que um assessor, um consultor, eu dizia, importante, para a consolidação do trono português nas mãos de Dom João IV. E aí essa é uma outra etapa da trajetória do Vieira, ali como consultor, como diplomata, como alguém que representa o trono português e aposta firmemente na sua consolidação. Bem, veja que Vieira, então, já atravessou o Atlântico 2 vezes. No início dos anos 50 do século XVII, 1650, já estamos aqui na segunda ocupação holandesa, ele volta para o Brasil. Alguns problemas na corte, enfim, fazem com que ele volte para o Brasil. E aí ele se engaje em empenhos missionários muito importantes, mais ao norte. Maranhão, o que hoje é o Maranhão, o que é o Pará. Ele tem textos contundentes, acusando os colonizadores de brutalidade sem tamanho contra indígenas. Ele fala de extermínios em massa de indígenas da Amazônia. Então, ele se envolve agora nos conflitos com os colonizadores por conta das brutalidades que ele vê serem perpetradas contra grupos indígenas que estavam sendo escravizados, e ele se coloca frontalmente na defesa desses grupos indígenas. Bem, por conta dos conflitos com os colonizadores... Por isso que tem uma iconografia bem conhecida do Padre Antônio Vieira, sempre falando com indígenas ao redor dele, né? E numa retratação, numa iconografia sempre amistosa, né, entre eles. Sim, sim, porque ele é uma voz eloquentíssima na defesa, né, da dignidade dessas pessoas que são autóctones, que são os primeiros habitantes dessas terras. Bem, por força desses conflitos, o Padre Antônio Vieira acaba sendo expulso do Brasil. E ele volta para Portugal. Eu estou aqui tratando de resumir o quanto eu posso aqui a trajetória dele. Bem, nesse meio tempo, um pouco depois de ele voltar para Portugal, Dom João IV morre. E Dom João IV era justamente o rei que acreditava em Vieira, lhe dava proteção, lhe dava todo o crédito. E para Vieira, a morte de Dom João representa um baque muito grande. Porque aí você tem as lutas pela sucessão, etc, etc. E Padre Vieira tinha projetado, naquela perspectiva utópico-política, que já o caracterizava lá atrás,
ele tinha projetado uma série de grandes ideais, de grandes realizações que Dom João IV deveria efetivar. E que se viam frustradas, porque, no fim das contas, o soberano tinha morrido. Pois muito bem, essa é justamente uma face muito pouco conhecida de Vieira, mas que era a face que ele mais prezava de si mesmo. Ele se envolve numa série de articulações políticas, mas também de ordem teórica. Por exemplo, ao escrever uma carta, que naquele tempo ficou célebre, chamada Esperanças de Portugal, em que ele dirige a carta à viúva, à rainha viúva, em que ele defende simplesmente a ideia maravilhosa, espantosa, de que o rei Dom João IV haveria de ressuscitar. Por quê? É o sebastianismo fase 2. Pois é. É uma renovação, né, desse ideário. Isso por quê? Porque Vieira estava convencido de que o império de Dom João IV, que garantia a consolidação do trono português, esse império estava previsto nas escrituras. Uau! Vieira se baseava na interpretação que já outros faziam antes dele, mas que ele deu uma força tremenda, a interpretação de uns poemas, de umas trovas produzidas por um sapateiro, por um trovador, se você quiser, popular, de sobrenome Bandarra. E a interpretação que Vieira dá desses poemas, que fizeram com que o Bandarra, inclusive, fosse visto como uma figura suspeita, mas isso é uma outra história, né? Então, Vieira apostava em Dom João IV como sendo a figura à qual, profeticamente, o Bandarra se referia. E então, o argumento que o Vieira desenvolve nessa carta Esperanças de Portugal é essa. Bandarra era um verdadeiro profeta. Bandarra fez profecias em relação a Dom João IV, que só podem ser realizadas, efetivadas, na condição de que Dom João IV esteja vivo. Ora, se ele não está vivo, está morto, então ele vai ressuscitar. Para poder dar conta daquilo que são os anúncios que Bandarra fez a seu respeito. Basicamente, ele escreve um tratado, uma carta longuíssima, né, em que ele desenvolve esse argumento. Pois, muito bem, os desdobramentos desta carta vão fazer com que ele, ao final, seja aprisionado pelo Tribunal da Inquisição, submetido a julgamento, tenha ficado uns 2 anos encarcerado, e ele tem, inclusive, que escrever a própria defesa, né, nesse tempo em que ele se encontra no cárcere. E ele produz uma obra que foi publicada já faz aí uns 50 anos atrás, com o nome Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício. É uma obra em 2 volumes, né, absolutamente genial. Ele diz, olha, eu tenho que escrever aqui tudo de memória, porque me faltam os livros, me faltam as referências, porque eu estou no cárcere. Mas eu vou tratar de justificar todas as minhas posições aqui. Enfim, qual era o problema? O problema não era se Dom João IV ia ressuscitar ou não. Esse problema era até menor. O problema é que no projeto político de Vieira, o lugar ocupado por Portugal era tão central, era tão nodal, era o eixo fundamental do império do mundo. O mundo ia ser um único império e a sede desse império seria Lisboa. E Vieira argumenta com textos extraídos da Escritura, mostrando que lá no passado, lá na época que os textos bíblicos foram escritos, já estava apontado para Portugal, né,
esse destino, sediar o quinto império, o império universal, o império divino, cuja representação terrena estaria em Lisboa. É uma especulação gigantesca, impressionante. Mas qual é o problema? O problema que, por exemplo, os frades dominicanos colocaram, né? Não vamos esquecer a rusga jesuítas dominicanos, né? Qual é o lugar do Papa nesse império? Qual é o lugar do poder sagrado central da Igreja Católica neste projeto em que Deus tem o seu representante básico, fundamental na Terra, na pessoa do rei de Portugal? No fim das contas, espremendo tudo, o que levou Vieira, né, ao cárcere foi exatamente isso. Ele acaba subordinando, no fim das contas, o poder papal ao poderio do rei de Portugal. Pois, no fim, ele acaba sendo libertado, né, consegue lá, não exatamente convencer, mas pelo menos sustentar o seu argumento. E as condições políticas, quando ele sai do cárcere, já não são mais as mesmas. Ele já não está gozando dos favores da corte, afinal de contas, ele ainda está apostando na ressurreição de um rei já há tantos anos falecido. Né? E você... É que vai entrar agora. Ok, voltamos, gente. Deu algum problema, algum tilt, como a gente dizia no passado, nas máquinas de fliperama, e saímos do ar. A aula saiu do ar quando o professor Pedro Lima Vasconcelos estava falando sobre a volta já de Vieira, velhinho naquela época, ainda mais naquela época, 70 anos de idade, a volta dele ao Brasil. Não é isso, Pedro? Exato, Mauro. Então, ali, por volta de 1680, 81, o padre Vieira já tem mais de 70 anos, está desprestigiado, alguns o consideram justamente um lunático, um delirante, né, com suas profecias que neste momento acabavam assumindo um outro tipo de incômodo, porque elas estavam referidas a um soberano que já tinha morrido fazia um bom tempo. Então, isso acabava representando um dissabor para os novos soberanos. Então, esse lugar de mais destaque que Vieira teve em anos anteriores deixa de existir. Pouco a pouco, Vieira percebe que não tem mais lugar, né, na corte portuguesa e decide voltar para o Brasil. Então, quando ele se dedica não só a renovar as suas esperanças proféticas, e ele se põe a refazer, né, esses textos de anúncios quanto ao futuro glorioso de Portugal, e acaba por começar apenas, não chega a terminar, a obra que ele considerava que seria a mais valiosa de todo o seu legado literário, mas também agora político, teológico, utópico, que é uma obra que ele intitulou Claves Profetarum, Chave dos Profetas, né? Então, que ele morreu sem concluir. E, nesse tempo também, ele se dedicou a editar os sermões, né, pelos quais ele se tornou famoso, mas ele mesmo dizia que os sermões que ele produziu, escreveu, pronunciou ao longo da sua gigantesca e comprida carreira, eram choupanas, os sermões eram choupanas se comparados aos textos proféticos e utópicos, que ele considerava castelos. Então, ele usava essa imagem da choupana e do castelo. Os sermões são choupanas, mas os textos proféticos, esses sim, são castelos.
porque justamente essa face de Vieira, ela caiu em descrédito, né, vamos dizer assim. Então, o que perdurou para a posteridade, para o conhecimento mais geral das pessoas, foram exatamente os sermões. Mas ele, Vieira, valorizava muito mais os textos de cunho político, utópico, e as argumentações que ele fazia interpretando os profetas, principalmente o profeta Daniel, era o livro preferencial dele, a gente pode dizer assim. Essa produção, o Vieira valorizava muito mais do que os tantos sermões, as cartas e outros textos que ele produziu. A gente olha hoje para essas profecias do padre Antônio Vieira, Pedro, e vê um quê de delirante, né, nessas poesias, né? Imaginar Portugal como o império do mundo, né? Um grande império no mundo. Mas, de qualquer maneira, não me parece que talvez não fosse tão delirante assim no contexto do tempo dele, por um lado. Por outro lado, é o seguinte, Portugal, de fato, acabou depois entrando em, né, o Império Português em decadência. A gente foi ver os últimos restinhos do Império Português lá nos anos 70, né, com a libertação das colônias africanas, anos 70 do século XX já. Mas, se Portugal tivesse se expandido e não caído, ele seria tido como um dos grandes profetas da história da humanidade, né? Deu azar. Então, a gente precisa ver o Vieira como alguém do seu tempo. Essas, vamos dizer assim, essas possibilidades de ver adiante, de ver o futuro, de interpretar o presente e vislumbrar o futuro, tendo como referência as escrituras, isso é uma prática que, vamos e convenhamos, né? Essa prática está presente nos dias de hoje, talvez com outras formulações, por outros caminhos, por outras modalidades, mas essa ideia de que você lê o mundo através das escrituras, isso é alguma coisa que perpassa a história das religiões, do cristianismo em particular. E o Vieira, ele tem imagens poderosíssimas para sustentar essa sua posição. Porque uma das perguntas que os inquisidores fizeram a ele foi a seguinte: por que é que você vê coisas nas escrituras que gente muito mais esclarecida, muito mais douta que você não viu? E aí os inquisidores estão se referindo aos doutores da igreja, né? Tomás de Aquino, Jerônimo, tantos outros intérpretes da escritura não viram esse lugar tão fantástico que Portugal haveria de ocupar, né, de acordo com a interpretação que Vieira faz das escrituras. O Vieira respondia da seguinte forma, Mauro: é verdade, Jerônimo, Tomás de Aquino e outras figuras são figuras gigantescas. E eu sou um pigmeu. Mas um pigmeu nos ombros de um gigante vê mais do que o gigante. Opa! Bonito! Ele se dizia um pigmeu, né? Mas alguém que podia contar com o lastro da interpretação cristã das escrituras para sustentar suas próprias posições e defender o seu entendimento, né? Que é um entendimento original, né? De que Portugal seja o lugar, né, previsto pelas escrituras para sediar o império divino do mundo. A gente vai ter um encontro aí daqui a algumas semanas, não sei se é o próximo já, em que isso vai ter uma tradução brasileira. Um leitor de Vieira, no entanto, radicado no Brasil, vai na mesma toada apontar que a sede do império divino pronunciado nas escrituras não é Portugal, mas é o Brasil. Você vai ver que essa lógica, ela não é uma exclusividade de Vieira e não morre com Vieira. Isto prossegue. Por outro lado, é sempre bom salientar esse ponto, que várias das manifestações populares marcadas pela referência religiosa assumem essa perspectiva de um anúncio profético, de um anúncio utópico.
o sebastianismo vai fazer história no Brasil. Não da maneira como Euclides da Cunha quis imaginar que tivesse sido o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Mas, aproveitando o ensejo, Antônio Conselheiro também foi acusado de ser sebastianista. Euclides vai dizer, bem, o sebastianismo morreu em Portugal e ressurgiu no Brasil. E ressurgiu em expressões populares, que por conta dessa perspectiva foram ridicularizadas e, no fim das contas, foram sufocadas. Então, eu penso que nós, como pessoas interessadas na história do povo, né, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade particular para a gente dar conta disso que as elites, em geral, dizem é puro delírio. O Pedro, você está trazendo uma questão que me... Nossa, eu fiquei aqui emocionado, arrepiado, porque só hoje que eu fui fazer a conexão, a gente já tinha falado sobre essa questão do profetismo do Vieira em relação a Portugal. Se a gente for olhar séculos depois, no século XX, um cara que não tem nada a ver com a igreja, nem com os caminhos da teologia, o Darcy Ribeiro, ele vai fazer uma profecia sobre o império. Ele vai chamar o Brasil da nova Roma tropical. Ele vai dizer, ó, o Brasil vai ser a sede do novo império do mundo. Só que um império pautado não mais pelas armas, pelo exército, pelas tropas, pela violência, mas um império baseado na fraternidade, na paz, na convivência entre os povos. Então, essa ideia da profecia do império é algo que está presente o tempo todo, não apenas, inclusive, na dimensão teológica, né? Exatamente. Darcy era um sonhador. Agora, aquilo que você sonha tem tudo a ver com aquilo que você faz. Tem tudo a ver com aquilo que são os seus projetos. O sonho tem a ver com o seu horizonte. Né? Então, o Darcy Ribeiro, ele é ridicularizado pelo pessoal da direita por expressões como essas, mas, fundamentalmente, o que está sendo combatido na obra do Darcy, por meio da ridicularização dessa faceta utópica do seu pensamento, foi o que, efetivamente, ele tratou de fazer acontecer. Essas coisas estão muito relacionadas. Né? Antônio Conselheiro, volta a Belo Monte, ele foi ridicularizado também por, supostamente, né, ter anunciado o fim do mundo, ou a volta de Dom Sebastião. A gente viu no curso lá que as coisas eram muito mais complicadas do que isso. Né? Mas, pela ridicularização dessa faceta, o que se está querendo é destruir a obra do conselheiro no seu todo. Né? E isso aconteceu em várias outras situações da história brasileira. Quando chegarmos ao movimento do contestado, vamos encontrar também o exército desfechando seus golpes violentos contra a gente que esperava o retorno de São Sebastião com as hostes celestes para restaurar a monarquia aqui. Então, nós precisamos desenvolver uma sensibilidade muito acurada, né, para a gente lidar com essa dimensão do discurso e da ação, né, inspirada, né, no religioso, ações e discursos profundamente religiosos, que não cabem numa lógica que é a nossa, racionalista, né, que é a dos nossos tempos, mas se nós não tomamos cuidado, a gente acaba jogando fora dimensões muito importantes da cultura, né, daquilo que atravessava, né, o cotidiano das pessoas e que constitui elementos importantes do seu horizonte, dos seus horizontes. E com Vieira não foi diferente. Ele foi plenamente alguém do século XVII, né, e não só aqui no Brasil. Né? Ele viveu a intensidade do século XVII dos dois lados do Atlântico, nos dois hemisférios, né, deste planeta, e viu ali um lugar para Portugal. É que não aparece para mim aqui que estou fechado, eu começo a falar. Agora, tem a outra dimensão do Vieira que você queria trazer para nós, a outra face do Vieira, que aí nos traz para este 13 de maio, inclusive, né?
Então, dentro dessa ótica, dentro desta lógica, ou dentro dessa visão de presente e de futuro, então nós podemos avaliar com melhor fundamentação algumas das suas posições, digamos, de ordem prática. E uma delas, talvez a mais importante, seja exatamente a posição que ele tem em relação à escravidão. E aí devemos dizer que Vieira, como todos nós, e a gente já falou, usou essa expressão, vamos usar novamente, é um homem muito contraditório. É alguém que, como a gente já salientou aqui, toma a defesa apaixonada dos grupos indígenas, né, violentados pela truculência da colonização. Algumas das páginas mais contundentes de denúncia do que foi a truculência do projeto colonizador, você vai encontrar nos textos de Vieira. Aparentemente, como é que isso se articula, né? Com outras facetas, ou com aquele Vieira que diz não se devem mandar padres para os palmares, como a gente tratou, né, em encontros anteriores. Então, precisamos ler este autor, que é multifacetado, considerando as contradições com as quais ele vivia. Ele tem textos belíssimos em que ele fala da igualdade absoluta dos seres humanos por conta da sua filiação adâmica. Ou seja, são todos e todas filhos de Adão e Eva. Então, como é que se justifica a escravidão num contexto como esse? Ele tem páginas importantes em que ele argumenta que a escravidão não é parte dos desígnios divinos. É alguma coisa constituída, diríamos nós hoje, historicamente, por conta das condições e dos modos pelos quais a convivência humana foi sendo tecida, modos muitas vezes marcados pelo pecado, e aí um conceito fundamental para a gente entender uma figura como Vieira. No entanto, e aí está, digamos, a contradição, a alma de Portugal é Pernambuco. E a alma de Pernambuco é a África. Então, o que vai acontecer, Mauro, é que Vieira vai acabar, apesar de tudo, apesar de todas as denúncias dos maus tratos, né, das agressões, da truculência dos colonizadores, dos senhores, ele vai acabar assumindo que o futuro de Portugal passa pela África. E passa pela África nesses termos que nós já mencionamos, inclusive em encontros anteriores. O que faz a glória de Portugal é Pernambuco, mas o que viabiliza este Pernambuco, que glorifica Portugal, é a mão de obra africana. É um modo de produção escravista. Exatamente. Ou seja, convivem em Vieira duas expressões absolutamente antagônicas. A escravidão acaba sendo um mal necessário. Vieira chega perto de uma formulação teológica que você vai encontrar em alguns outros autores de maneira mais explícita. E a formulação basicamente é a seguinte: Deus permitiu que a escravidão acontecesse, não por causa da escravidão, mas porque através da migração da gente africana para cá, as portas da salvação se abrem. Porque lá na África, essas pessoas são pagãs. Porque, obviamente, não são cristianizadas. Quando elas vêm para cá,
é bem verdade que a elas é infligido um castigo, uma pena, uma dor, mas é uma dor que atinge o corpo, porque a alma é purificada pelo santo sacramento do batismo. E com isso, a possibilidade da salvação se estampa para essas pessoas. Por isso é que, no fim das contas, ele diz que quem vai para Palmares, vamos recordar o encontro 2 encontros atrás, quem vai para Palmares está em pecado contínuo e permanente. Porque o estar sob a lógica da colonização / cristianização é a possibilidade que essas pessoas têm de acederem à salvação eterna. Quando elas se evadem e vão para uma postura de rebeldia e se refugiam em Palmares, elas se colocam fora da possibilidade de salvação que é dada a elas. Desse ponto de vista, é impressionante como a teologia é capaz de construções teóricas para justificar a desumanização, a crueldade e a brutalidade mais absurda, né, Pedro? Impressionante. Eu tenho aqui uma passagem de um texto, eu estou indicando a referência dele, Mauro, para essa nossa aula de hoje. É um texto de um livro primoroso de um professor, um grande mestre da língua portuguesa e da literatura brasileira, que foi Alfredo Bozzi, que é Alfredo Bozzi, ele é professor aposentado da Universidade de São Paulo. Ele tem um livro maravilhoso sobre o Brasil, que é este aqui, A Dialética da Colonização, em que ele visita vários momentos da história brasileira, discutindo os entraves, né, que esse projeto de colonização teve de encarar. E o Alfredo Bozzi tem um conhecimento dessa face religiosa do processo de colonização muito articulado o conhecimento dele. E ele tem aqui, na conclusão do seu capítulo sobre Vieira, que é brilhante, eu recomendo muito a leitura, ele diz o seguinte: a moral da cruz para os outros é uma arma reacionária que, através dos séculos, tem estimulado a expoliação do trabalho humano em benefício de uma ordem cruenta. Cedendo à retórica da imolação compensatória, Vieira não consegue extrair do seu discurso universalista aquelas consequências que, no nível da praxis, se contraporiam, de fato, aos interesses dos senhores de engenho. Ou seja, ele tem uma proclamação sobre o que o Bozzi chama de discurso universalista, uma proclamação humanista, vamos chamar assim, né? Maravilhosa, a elaboração que ele faz da igualdade das pessoas, a partir da filiação adâmica, né, como eu dizia, né? Mas essa formulação não resiste à política cotidiana, à política dos senhores de engenho, que, no fim das contas, é a política que viabiliza o futuro grandioso de Portugal. Essa, no fim das contas, é a contradição de Vieira. Legal. Bonita aula, gostei demais. Algo mais, professor? Estamos encerrando por aqui. Penso que é isso. No mais, é o convite à leitura. Eu já citei o texto do Bozzi, vou fazer algumas outras referências, mas concluo com isso. Vieira é uma figura fascinante. Fantástico. É uma figura fascinante. E eu queria fazer ainda um contraponto que ajuda a entender a complexidade de uma figura como essa. Vieira conheceu, quando ele era ainda noviço, no Colégio dos Jesuítas de Salvador, ele certamente conheceu 2 padres padres jesuítas, que tiveram, em relação ao tema da escravidão, posições muito mais contundentes que a dele. Muito mais contundentes. Uma condenação sem tréguas, sem ressalvas, sem exceções, sem ponto e vírgula à escravidão. Pois muito bem, esses padres foram sumariamente expulsos
e foram mandados de volta para Portugal. Havia um controle, vamos dizer assim, ideológico muito importante feito lá em Portugal sobre o que pensavam os padres que de lá seriam mandados para cá. Havia uma atenção muito grande. E o tema da escravidão era um tema absolutamente decisivo. Então, a gente pode colocar Vieira aí, com as suas contradições, com a sua grandeza, com a sua limitação, entre as figuras desses padres que foram expulsos e outros que trataram de abençoar, sem mais nem menos, né, a instituição da escravidão como alguma coisa válida, justificável pelas escrituras, né? Entre essas duas posições extremadas e absolutamente antagônicas, né, Vieira ocupa um lugar que está no meio, mas ao estar no meio, né, assume a contradição de estar no meio. Por outro lado, alguém ambíguo que, por ter podido desenvolver a sua atividade como missionário, como uma figura autorizada aqui nos tempos de Brasil, né, os tantos tempos de Brasil que ele viveu, pôde levantar a voz de uma maneira inaudita, né, e eventualmente eficaz aqui e ali, contra os desmandos, os excessos mais extremados, né, desta lógica perversa que foi a escravidão. Agora, Pedro, uma questão, estamos caminhando então já para o final da aula. Antes do final, quero fazer algumas anotações, algumas observações em relação ao Padre Vieira agora, nesse momento em relação ao Padre Vieira, que é assim, a memória, a presença do Padre Vieira, ela é muito mais marcada aí de onde você nos fala, no Nordeste, do que no restante do país, né? Então tem uma vida da memória de Vieira muito marcante. Aí no Nordeste, eu não sei se ainda esse ditado é popular no Nordeste, mas durante a modernidade, né, então pelo menos até o final do século passado, a expressão estalo de Vieira era muito popular aí no Nordeste. Eu não sei se ainda é essa expressão, que ela é mais ou menos equivalente ao eureka do Sócrates, né? O estalo de Vieira, a Jaissa, aqui da comunidade, estava dizendo isso, que quando ela era pequena, aí no Nordeste, acho que ela é do Rio Grande do Norte, que foi na outra parte do nosso chat da primeira parte. Ela fala que ela estava lá negaciando para estudar e que a mãe dela falava, se você não estudar, você não vai ter o estalo do Padre Vieira. Você não vai ter o estalo do Vieira, que é exatamente essa... Né, tem uma ideia de que o Vieira não era muito dotado intelectualmente quando criança, e que ele vai lá e ele reza para que pudesse ser dotado, e ele estuda, e em função do estudo dele, ele vai ter o estalo. Parecido com Einstein, né? Alguns gênios da história da humanidade, é isso mesmo, né? É esse afinco que vai levá-los a formulações cada vez mais profundas. Estalo de Vieira. Eu devo confessar meu desconhecimento dessa expressão, então não posso dizer nada a respeito dela. Agora, você me fez lembrar um detalhe importante. O Vieira era alguém que sofreu discriminação por conta das suas origens familiares. Ele não tinha, a família dele não era reconhecida entre os tais fidalgos. E aí, inclusive, ele tem dificuldades já desde criança, porque ele não é de uma família que mereceria esse reconhecimento da fidalguia. Ele, inclusive, será suspeito de ter sangue judeu passando pelas suas veias. Quando ele for parar na Inquisição, isso aí vai repercutir. Ele sonhava um império português que tivesse espaço para os judeus. Então, é uma figura interessantíssima. Né? Agora, essa expressão que você mencionou, eu efetivamente nunca ouvi. Agora, que ele tenha uma memória mais presente aqui, mais ao norte do Brasil, isso se evidencia pelas regiões
pelas quais ele passou, né? Nas quais ele atuou, basicamente todo o Nordeste, né? E entrando, inclusive, pela Amazônia. A Jaissa está dizendo aqui, eu me enganei, né? Ela não nasceu, eu sei que ela mora aqui na região, aqui em São Paulo, mas que ela tivesse nascido no Nordeste, que o avô dela era nordestino e que a mãe, então, trouxe essa cultura, mas o reverendo Eduardo Henrique está dizendo aqui que também não conhecia essa expressão estalo de Vieira. Eu tenho a lembrança dessa expressão da minha avó falar também na minha infância, minha avó pernambucana. Bom, queria fazer, então, algumas observações. Primeiro, pedir desculpa, porque eu ando com o dedo meio magnetizado, sei lá o que está acontecendo, porque essa aula de hoje, então, foi em duas partes, cortou a primeira transmissão, a gente ficou fora do ar, ficamos falando 10 minutos aqui, fiquei tendo uma aula particular durante 10 minutos, o Pedro André chegou a falar, acho que estamos fora do ar, eu falei, não estamos não, e ele continuou, ficamos ali quase 15 minutos falando até eu me dar conta que estávamos fora do ar e ter voltado, então, a conexão. É claro que muita gente parou de assistir, mas vão estar disponíveis as duas partes, estão disponíveis já as duas partes desta aula para você assistir. Pedro, muito curioso, porque no último sábado, eu fui à casa do Christian Dunker, né, talvez o maior psicanalista do Brasil hoje, gravar para ele uma conversa sobre a questão da psicanálise e espiritualidade. Né? Espiritualidade, psicanálise, vai ser um programa aqui do Paz e Bem na próxima quinta-feira, às 5 horas da tarde. Muito legal, conversa muito boa. E falo isso por dois motivos. Primeiro, porque o Pedro Lima Vasconcelos está presente nessa conversa, porque o Pedro é alguém que vem da teologia, que vem da ciência da religião, e hoje está transversalmente vinculado à psicanálise, ao touro de psicanálise aí de Maceió, né, em Alagoas, Pedro. E aí mencionei você no curso, né, como gente que faz esse diálogo. O Christian Dunker também é do mesmo caminho da psicanálise via Lacan, que é a sua turma aí em Maceió, não é, Pedro? Está começando a minha esposa Tassiana, a grande conhecedora de Lacan. É isso aí. E aí é o seguinte, cheguei lá, nós gravamos, foi fantástico, 1 hora de conversa, de entrevista. Quando a gente levanta para ir olhar, a câmera não tinha gravado nada. Só que não estava ao vivo, então a gente regravou, mas não percam, vai ser muito legal a conversa na quinta-feira. A segunda questão é em relação, então, ao este encontro, Retalhos da Nossa História, de número 8, parte 1 e 2, gravado em 13 de maio, então muito vinculado à questão da escravidão do país. Acho que essa reflexão do Pedro tem muito a ver com essa dinâmica do 13 de maio. Hoje, também nesta segunda-feira, veio a público toda a entrevista do presidente Lula, concedida à BBC. Foi um tema no chat da conversa de hoje, né? As pessoas muito tocadas e mobilizadas pela entrevista. No portal do 247 tinha a íntegra da entrevista, toda a entrevista está lá, realmente é muito forte. Lula está, sempre, né? Sempre. Grande liderança, nosso grande líder. E para encerrar, Pedro, segunda-feira que vem, dia 20, o curso do presidente Lula, Retalhos da Nossa História, continua com a Guerra dos Bárbaros. Mas teve bárbaro aqui no Brasil? Pois é, não é? Então, uma guerra que tem a ver justamente com esse Nordeste conhecido de Vieira, né? E que envolve, né, a entrada, vamos dizer assim, ou ela é uma expressão terrível de como foi feito o avanço para o interior do Brasil. Né? O projeto de colonização, então, que começa a ganhar as regiões interioranas do território brasileiro. Né? E aí teremos o enfrentamento, né, com muitas tribos indígenas, massacres e mais massacres que se sucedem numa guerra que não está no retrato, não aparece no retrato. Mas a Mangueira fala lá do sangue cariri, e quando ela fala disso, ela está se referindo justamente a esse momento triste da história brasileira, em que, por conta do avanço, da ocupação dos territórios mais ao interior, no sertão, né, várias tribos são dizimadas, milhares e milhares e milhares de indígenas que são mortos. Isto será o tema para o próximo Retalhos da Nossa História, de número 9,
no ar na segunda-feira que vem, ao vivo, aqui no Paz e Bem, às 5 horas da tarde, dia 20. A Guerra dos Bárbaros. Imperdível, imperdível. Venha nessa jornada com a gente, vai ser muito legal. Valeu, Pedro, obrigado. Obrigado mesmo. Um grande abraço. Obrigado a você. E nesse 13 de maio, façamos a memória, né, das tantas e tantas e tantas e tantas pessoas que fizeram a glória de Portugal, né, no entendimento de Vieira, mas que tinham o Pelourinho, a Senzala, como os espaços, ou como as indicações, né, os símbolos do que eram os seus horizontes. Mas Palmares está lá. Então, façamos a memória da resistência. Paz e bem. Paz e bem, Pedro. Paz e bem, gente. Valeu, foi ótimo.